Bom dia a todos vocês, Hanukkah Sameach, estamos na véspera de Shabbat, aqui em Jerusalém, próximo ao horário de acendimento das velas, dentro de poucos minutos. E antes disso, assim, nós procedemos na sexta-feira. Primeiro, acendemos as velas de Hanukkah, antes do horário de acendimento das velas de Shabbat, e somente em seguida acendemos as velas de Shabbat, que com isso já se inicia o recebimento do Shabbat. No sábado à noite, nós primeiro esperamos o término do Shabbat, esperamos escurecer, para somente depois acender as velas de Hanukkah. Em casa, após a Havdalah, acendemos também a Hanukkah. Inclusive, amanhã à noite, eu não devo fazer um live aqui de Jerusalém, uma vez que quando anoitece, quando termina o Shabbat aqui em Israel, pelo fuso horário ainda é Shabbat no Brasil, e, portanto, eu não gostaria de fazer um live que seja transmitido ao vivo no Brasil quando é horário de Shabbat, né, para não implicar, mesmo de forma indireta, com qualquer coisa que possa parecer profanação do Shabbat. Portanto, mas amanhã nós não teremos amanhã, no sábado à noite, um live de Israel, de Jerusalém, mas vocês vão ser brindados com um lindo live com Havdalah, e também com o acendimento da Hanukkah no Bait, no Brasil, etc. Então, usufruam e aproveitem disso. E interessante notar que justamente nessa semana de Hanukkah, festa das luzes, graças a Deus no mundo, nessa semana de Hanukkah, a partir de Hanukkah, nós estamos vendo até mais do que uma luz no fim do túnel, mas uma grande luz que nós esperávamos há muito tempo, seja a aprovação da vacina contra o Covid-19, etc., que já começou a ser aplicada de forma responsável em alguns países e já foi aprovada em outros, etc. E isso vai já se proliferar e nas próximas semanas, em poucos dias, se Deus quiser, vai começar a ser aplicado por todo o mundo. Isso para nós, nesse último ano difícil, complicado que nós estamos atravessando, sem dúvida alguma, é uma grande notícia, é algo que traz muita luz para a nossa vida, traz esperança, perspectiva, e, se Deus quiser, saúde, etc. E graças a Deus que isso ocorre nessa semana de luzes, quando se acrescenta luz na nossa vida através da mitzvah do acendimento da Hanukkah. Hoje nosso tempo é mais limitado, então eu queria só comentar com vocês, hoje nós vamos ter algo interessante. Nós teremos, por um lado, primeiro o acendimento das velas de Hanukkah e em seguida o acendimento das velas de Shabbat. Interessante notar que, tecnicamente falando, ambas as mitzvot são mitzvot de ordem rabínica. Nós temos 7 mitzvot de ordem rabínica que foram instituídas no decorrer dos tempos, dos séculos, dos milênios, apenas 7, e uma delas é o acendimento das velas de Shabbat e de Yom Tov, e outra delas é a comemoração, celebração da festa de Hanukkah com o seu acendimento de velas. Existe uma lei que é interessante mencioná-la, por mais que alguns talvez nem sejam capazes de entender a relevância prática dela hoje em dia, mas infelizmente houveram tempos de pobreza extrema no nosso povo, houveram tempos de miséria, onde conseguir obter uma vela a mais era algo difícil. Às vezes as pessoas não tinham dinheiro sequer para comprar mais velas, ou não tinham dinheiro suficiente para comprar azeite, para fazer lamparinas e acendê-las, etc. O dinheiro era tão contadinho, e nós temos histórias e relatos no Talmud sobre isso, que às vezes faltava azeite em casa para acender velas de Shabbat, e mais ainda, quando além das velas de Shabbat, nós temos também as velas de Hanukkah, e nós encontramos uma halachá interessante. Nós temos uma discussão na lei judaica, e isso acaba chegando até no código de leis como uma legislação, quando não há condições de adquirir ambas as velas, tanto para Hanukkah como também para Shabbat, qual tem precedência, para qual se dá prioridade. E sem entrar aqui no mérito de como a lei é estabelecida, porque por um lado existe
existe uma regra no judaísmo que tudo conforme é mais constante, contínuo, tadir, vesheeno tadir, algo que é mais constante tem precedência do que algo que é menos constante. Daqui nós vemos dentro do judaísmo também a importância da constância, da regularidade, da continuidade. Então, de acordo com isso, as velas de Shabat são mais constantes. Por outro lado, por vezes nós encontramos no judaísmo várias vezes, por exemplo, a própria leitura da Haftará amanhã. Haftará é o trecho dos profetas que nós lemos após a leitura da Torá. Então, nós temos amanhã uma leitura dupla, a leitura da Torá com a Parashá da semana, mas também uma leitura fazendo alusão a Hanukkah. Na hora da Haftará, nós deixamos de lado a Haftará, a leitura do trecho dos profetas referente à leitura regular da Torá semanalmente, e nós adotamos a leitura da Haftará, do trecho dos profetas de Hanukkah. Ou seja, às vezes nós vemos que aquilo que acontece uma vez por ano, por ser algo especial, acaba tendo precedência, prioridade sobre aquilo que é regular, que é parte do nosso cotidiano, se não diário, semanal, etc. Então aqui como fica? Pergunta a Allahá, quando a pessoa só pode optar entre ou a vela de Shabbat ou a vela de Hanukkah, qual ele deve acender? Se ele tem uma única vela, então deve utilizar essa vela para fazer a brachá do acendimento da vela de Shabbat ou da vela de Hanukkah. E se diz que, como se estipulou a conclusão dessa lei, nessa discussão, de acordo com o motivo e a razão de cada uma das velas. Por que foi estabelecida a mitzvah? Um dos motivos, uma das razões por que os sábios estabeleceram a mitzvah de acendimento das velas de Shabbat. Desde os tempos antigos, quando não havia eletricidade nas casas, quando não havia, era difícil de iluminar, os próprios lampiões, etc. Isso era algo complicado. Para trazer alegria na mesa da família em Shabbat, para trazer alegria ao lar. Então, os sábios estabeleceram que antes do início do Shabbat, como também do Yom Tov, as mulheres acendessem velas, e essas velas tradicionalmente são postas sobre a mesa da refeição ou próxima dela, de maneira tal que quando se come em torno da refeição se faz um jantar à luz de velas. Então uma coisa não só mais bonita ou romântica, mas naquelas épocas era até algo vital, senão poderia se tratar de comer até na escuridão. E se diz, se está escuro, as pessoas começavam a esbarrar uma nas outras e tropeçar sobre objetos, isso começava a criar brigas e controvérsias e etc. Isso poderia prejudicar o espírito do Shabat, que é um espírito de paz e harmonia conjugal, paz domiciliar, paz no lar. Esse é o espírito do Shabat. Portanto, as velas de Shabat foram instituídas Mishum Shalom Bait, para trazer maior paz domiciliar, mais paz e harmonia dentro do próprio lar. Esse é o motivo básico, o motivo técnico do acendimento das velas de Shabbat. Já as velas de Hanukkah, os nossos sábios instituíram que elas fossem acesas, e por isso também o local onde são acesas, próximo da porta ou próximo da janela, se for um andar mais baixo, Mishum Pirsumei Nisa, para divulgar e propagar o milagre que aconteceu. O milagre que aconteceu na época do segundo Beit HaMikdash, o óleo que durou muito mais do que devia durar normalmente, a reinauguração do templo, a vitória dos Kohanim sobre exércitos fortes e numerosos, etc. Então, o acendimento das velas de Hanukkah tem o objetivo de Pirsumei Nisa, de propagar e divulgar o milagre que aconteceu. Diante disso, se estabelece que numa situação de tamanha pobreza, que haja apenas uma única vela na sexta-feira para acender, se fala que acaba se dando prioridade para o acendimento da vela de Shabbat. Se tem uma só vela e não dá para acender tanto a de Shabbat como de Hanukkah, a primazia, a prioridade é de acender a vela do Shabbat. E aqui vem uma lição muito importante para todos nós. Quando se trata de iluminar vidas, iluminar o mundo, iluminar nossa própria existência. Muitas vezes, pessoas procuram iluminar lá fora, primeiramente. Ou seja, onde os holofotes estão acesos, aquilo que é público, aquilo que aparece diante das pessoas, diante da sociedade, etc., que todo mundo nota, todo mundo aprecia. Muitas vezes nós temos essa inclinação para a notoriedade, para
para ir buscar aquilo que reluz externamente mais aquilo que brilha lá fora. Nos vem aqui a Halachá e nos ensina uma lição muito importante, que iluminar começa dentro de casa. Antes de querer iluminar lá fora, antes de querer brilhar, não é, lá fora, tem que começar brilhando e iluminando dentro do próprio lar, dentro da própria casa. Primeiramente, nós temos que iluminar no nosso interior, e no momento que o nosso interior, no momento que dentro da nossa própria vida há luz, dentro do nosso lar, o nosso lar está iluminado, então e apenas então a gente pode ter a pretensão de fazer essa luz transbordar e iluminar fora também. Então aqui vem a lição importante entre a luz de Shabbat e a luz de Hanukkah, com toda a importância de Hanukkah, mas a luz de Shabbat que representa a paz e harmonia interna, paz e harmonia familiar, conjugal, no lar, na família, isso tem precedência sobre tudo. Primeiramente, devemos iluminar as nossas vidas, iluminar, nos preocupar com aqueles que nos cercam, nos rodeiam, os mais próximos a nós, os nossos queridos. De nada vai adiantar eu ter sucesso lá fora, na carreira, naquilo que eu faço, ou na fama, ou etc., se a casa estiver, se o nosso lar, nossa família estiver obscurecido. Portanto, nosso primeiro papel, nossa primeira obrigação, acima de tudo, é iluminar o lar, iluminar a família, trazer paz e harmonia dentro da nossa família, e quando o nosso lar está iluminado, quando nós estamos internamente iluminados, daí então nós estamos aptos para divulgar o milagre, para propagar essa luz e fazer com que ela se estenda para fora, para todo mundo. Então nós vamos agora para o acendimento da vela de Hanukkah, do segundo dia. Hoje nós vamos acender 2 velas, não é? Cada dia nós acrescentamos uma vela adicional. Começamos acendendo a vela nova, ou seja, aquela vela que vai ser acesa, aquela vela que foi acrescida em relação a ontem. Mas antes disso, nós acendemos a vela Shamash, aquela vela da qual a gente se serve, se utiliza para acender todas as outras. E lembrando também, hoje nós vamos fazer apenas 2 brachot, aquela brachá de Shechianu é dita somente na primeira noite, no primeiro acendimento que nós fazemos, mas hoje nós podemos dizer que é a única vez em Hanukkah onde de um dia para outro nós dobramos a quantidade de luz. Nós trazemos não só uma luz adicional, mas uma luz redobrada em relação ao dia anterior, e assim deve ser o nosso judaísmo, nossa espiritualidade, ela deve evoluir num crescente só, trazendo cada vez mais luz. Então vamos para o acendimento da segunda vela de Hanukkah, na segunda noite. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav, v'tzivanu lehadlik ner Chanukah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'asa nisim la'avoteinu, בימים ההם בזמן הזה. הנרות הללו אנו מדליקים על התשועות ועל הניסים ועל הנפלאות שעשית לאבותינו בימים ההם בזמן הזה על ידי כהניך הקדושים, על ידי כהניך הקדושים, וכל 8 ימי חנוכה נרות הללו קודש הם, וכל 8 ימי חנוכה נרות הללו קודש הם,
אין לנו רשות להשתמש בהן, אלא לראותן בלבד, כדי להודות ולהלל לשמך הגדול, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל ישועותיך, על ניסיך ועל נפלאותיך ועל yeshua-techa. Que possamos ter um Shabat muito iluminado para todos, um Hanukkah Sameach e um Shabbat Shalom. Tudo de bom a todos vocês. Shabbat Shalom, Chag Sameach.